Cheguei, Brasil! Deus tem uma resposta para você. Uma resposta para a tua oração. Deus está trabalhando em vosso favor. O que não é possível ao homem é possível a Deus. E o que para você é uma grande impossibilidade, para Deus é uma questão de tempo. Pregador, mas e aí? Quanto tempo vai durar? Qual será o tempo do meu cativeiro? Quando é que Deus vai resolver esse problema? Bom, quanto à questão de tempo cronológico, depende de você. Depende da sua predisposição para se colocar na posição de cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, buscamos realizações pessoais e olhamos para as realizações dos outros e achamos que aquilo lá vai nos completar. Nessa busca incessante por completude, muitas vezes nós fugimos da realidade. Fugimos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Por que você está falando isso, pregador? Cada pessoa tem a sua própria história. Não queira viver a história do outro. Viva a sua própria história, viva a sua própria vida, viva os teus propósitos divinos. E descubra qual é o seu chamado se você não descobriu ainda. Deus tem um chamado para você. E enquanto você não se colocar de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida, você vai andar em ciclos, em círculo, até descobrir o que você quer, o que Deus quer para você. E você não tem que sair por aí correndo atrás de nada, para não alcançar nada, sem realizações pessoais e contando testemunho dos outros. E aí? Como eu sempre digo, testemunho existe para ser publicado. Não tem nada errado em contar o testemunho de vitória que alguém venceu na vida, não, teve um milagre realizado pela parte do Senhor. Não é errado. Mas fica então uma pergunta no ar. E aí, quando é que você vai contar o seu próprio testemunho de vitória? Quando é que você vai dar pulos de alegria e agradecer a Deus porque alcançou na sua vida pessoal? Em algumas áreas da sua vida, você ainda não se realizou. Na área sentimental, talvez na área financeira, talvez no ministério, talvez nos seus relacionamentos pessoais com família e amigos. Prosperidade não é só ter uma conta bancária gorda. Tem muita gente aí, no momento, né, que tem lá muito dinheiro na conta e está indo por detrás das grades, para detrás das grades. Então você vê que dinheiro não é tudo. Ter liberdade importa. Ter sucesso pessoal nos seus relacionamentos com a sua família, com seus amigos, importa muito. Relacionamento com filhos, com pais, com irmãos, com amigos. Pais que trabalham tanto, não dão atenção para a família, para a esposa, para o filho. E um dia o filho cresce e viu que viveu uma vida de ausência paterna ou materna. E não tem tanto amor ao pai, à mãe, à família. E, infelizmente, aquela criança que foi criada num ambiente de ausência familiar. Sempre jogado por aí, na casa de amigos ou de um de outro.
ou aniversário que passou só com a mãe, o pai estava viajando, não estava presente. Infelizmente, uma criança que cresceu nesse ambiente, ela vai reproduzir aquilo com a sua futura família. Ou outros dizem, eu não quero nem ter família, porque a minha experiência familiar não foi muito boa e eu não quero viver novamente esse desastre familiar. Deus, ele quer te realizar em todas as áreas. E quando é que você vai contar testemunho pessoal, de realizações pessoais, ter uma vida próspera, feliz com Cristo? Essa é a primeira pergunta que eu te faço nesta hora. E o que eu trago para você, a mensagem que eu trago da parte de Deus para a tua vida. Deus quer te prosperar, Deus quer trazer completude a você em todas as áreas da sua vida. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Então a nossa boca se encheu de cântico, um cântico de alegria. Os nossos lábios começaram a sorrir. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Observe que este salmo foi escrito por alguém que havia saído de um cativeiro. Alguém que havia passado por uma grande frustração em sua vida pessoal. E agora ele estava sorrindo à toa e estava cantando cânticos de alegria. Porém, em outrora não fora assim. Alguém que passou pelo cativeiro e que no cativeiro sofreu muito. Nós vemos aqui no Salmo 137, versículo 1 em diante. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da sua destreza. Bom, há tempo para chorar e tempo para se alegrar. Alguém que passou pelo cativeiro. O povo de Israel era conhecido por seus salmos, os seus cânticos. Havia dentre eles músicos e cantores. E que agora estavam no cativeiro. E ali aqueles que os fizeram cativos pediam a eles que cantassem uma música. Pediam a eles que cantassem cânticos de alegria. E então
o salmista declara como cantar cânticos de alegria estando no cativeiro. Então eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Aquele momento eles estavam tristes e choravam com saudade de Sião, com saudade de casa. Estavam passando por uma grande adversidade. O versículo 3 do Salmo 137. Porque aqueles que nos levavam cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Alguém que estava muito triste, que pendurou a sua harpa no salgueiro. E nós vimos então lá no Salmo 126, do versículo 1. Quando o Senhor nos resgatou do cativeiro, estávamos como os que sonham, dando salto de alegria, né? Então, a pergunta é: e aí, quando é que você vai contar seu testemunho? Quando é que você vai se alegrar? E vai dizer: eu estou tão feliz que parece até que eu estou sonhando. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com cântico de alegria, trazendo consigo seus feixes. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. A palavra de Deus aqui, ela nos fala de semeadura. Mas outra pergunta que eu vos faço: o que é que você tem semeado? Você tem semeado a preciosa semente? Ou a sua semeadura tem sido desobediência a Deus, idolatria, corrupção? Qual é a tua semeadura? Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porquanto assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 13. O cativeiro durou 70 anos. A Bíblia nos falando de um tempo. 70 anos corresponde a uma geração. Uma geração de sofrimento, de escravidão, de muito choro, muita tristeza. Mas alguém que semeou, porém a sua semeadura foi de idolatria, de desobediência a Deus, de corrupção, e que agora, por um tempo, eles estiveram no cativeiro. O profeta Jeremias profetizou. O profeta Jeremias falou tudo que sobreviria a eles se eles não se convertessem.
E o profeta Jeremias foi considerado o profeta chorão, porque sabia de tudo que viria ou aconteceria com Judá. Jeremias era da tribo de Benjamim, nascido em Anatote, e o seu pai era Ilquias. Jeremias poderia ter vivido uma vida muito melhor se tivesse seguido a carreira sacerdotal, porque a sua linhagem o garantia ser um sacerdote, e sacerdotes dispunham de algumas regalias que pessoas comuns do povo não poderiam viver, ou não poderiam ter. Porém, o profeta Jeremias tinha um propósito maior. O profeta Jeremias tinha um chamado da parte de Deus para ser profeta. E não era um chamado fácil de se seguir ou de se obedecer. Jeremias ia pregar justamente arrependimento e conversão. Algo muito difícil, uma mensagem muito dura de ser pregada. E por isso ele pagou um preço muito caro. Renunciou a uma vida sacerdotal. Renunciou a uma vida de regalias para seguir a sua vocação de profeta. E Jeremias foi perseguido porque pregou uma mensagem dura. E enquanto os outros profetas pregavam restauração, Jeremias pregava que Jerusalém seria destruída, o povo seria levado cativo para a Babilônia, e lá passaria 70 anos, e tudo isso era consequência do seu pecado, consequência da corrupção, consequência da desobediência. E Jeremias foi perseguido por pregar esta palavra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá no cativeiro eles sofreram. Lá no cativeiro eles choraram. Penduraram as suas harpas nos salgueiros, à beira dos rios da Babilônia. Mas o cativeiro não durou para sempre. Foram 70 anos. Mas um dia o Senhor resgatou o povo de Israel do cativeiro. Salmo 126, versículo 1 em diante. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. O tempo do cativeiro durou 70 anos. Mas o tempo de cantar cânticos de alegria chegou. E eles se alegraram. Estavam como os que sonham. A mensagem de Deus para você é: filha, este cativeiro não vai durar para sempre. É só por um tempo. Mas Deus vai te tirar desta prisão, vai te tirar deste cativeiro. E o dia que você sair da prisão, o dia que você sair do cativeiro, você vai dizer: parece até que eu estou sonhando. Aguenta firme o propósito. Aguenta firme o processo para viver o propósito
de Deus na sua vida. E por causa da corrupção, por causa da desobediência, por causa da idolatria, o povo foi lançado no cativeiro. Mas houve um dia em que Deus virou o cativeiro do povo e os tirou da Babilônia e os trouxe novamente para Sião. Quando é que você vai contar o seu testemunho? Quando é que você vai se alegrar? Quando é que você vai mudar a sua vida? Me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando você se converter, meu filho, minha filha, e se arrepender dos seus maus caminhos, por isso é que você está no cativeiro. Porém, este cativeiro não durará para sempre, é só por um tempo. Aguenta firme este processo para viver o propósito que Deus tem para você. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico de alegria. Você vai cantar em meio às adversidades, vai cantar na escuridão, e você vai colher o que Deus tem para você. Os que semeiam em lágrimas voltarão trazendo os seus feixes. Os que semeiam a preciosa semente voltarão sem dúvida com cântico de alegria, trazendo a sua colheita. Se preocupa não, filho, que a sua colheita virá. Você que está sofrendo agora, você que passou por um cativeiro, por uma adversidade tão grande que para você parecia não ter saída, são apenas aparência, e aparências enganam. Deus tem portas abertas para você, Deus tem libertação para você, Deus tem cura para a tua alma, Deus tem vitória para a tua vida, e Ele muda e vira este cativeiro para vos trazer a paz. Toma posse, porque Deus tem vitória para a tua vida. Aguenta firme o processo para viver o propósito. E o propósito é: você vai cantar um cântico de alegria. Você vai dizer: parece até que eu estou sonhando. Eu nem acredito que está acontecendo comigo. Você vai cantar o cântico de alegria. A alegria da conquista, da realização de sonhos, a realização de propósitos divinos na tua vida vai ser tão intensa que vai aniquilar toda a dor deste processo difícil, toda a dor deste sofrimento que você passou. Os que semeiam em lágrimas, os que semeiam a preciosa semente, voltarão sem dúvida trazendo os seus feixes, as suas colheitas, com cânticos de alegria. Se você crê, receba, porque Deus já está trabalhando.